Começar agora com o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Gustavo, muito importante aquela análise da imagem que nós vimos de uma câmera de segurança do momento que o prédio cai, do momento que o prédio desaba. O que você pode dizer para a gente a partir da análise daquela imagem? Maria, boa tarde. A imagem impressiona mesmo. Ela parece que realmente há um colapso em uma das colunas do edifício. Porque o edifício, ele não por um milagre, ele cai verticalmente, porque ele poderia ter tombado lateralmente, afetado os prédios vizinhos, as edificações próximas, e machucado muito mais gente. Então ele caiu verticalmente, mas ele começa a desabar numa coluna específica. Na posição da câmera seria do lado direito. Quer dizer, ela há um rompimento ali primeiro naquele ponto e depois o prédio inteiro bem abaixo. Interessante esse seu olhar afiado, não tinha ainda prestado atenção que realmente do lado direito começa, digamos, esse evento. Otávio Guedes tem uma pergunta? Gustavo, boa tarde. A gente estava, assim, querendo entender a forma do desabamento, que parece muito como a implosão. E na implosão a gente sabe que todos os pilares eles são implodidos ao mesmo tempo, não é isso? O que significa esse tipo de queda muito parecido com implosão? O que pode significar isso? Otávio, boa tarde. Olha só, a minha hipótese inicial, inclusive, era um problema no subsolo, né? Ou seja, que haveria uma falha de sustentação da fundação do prédio em função do subsolo ter sido escavado, por exemplo, por uma infiltração de água, um rompimento de manilha. Isso, aliás, é comum. Quando a gente vê uma formação de crateras nas ruas, buracos imensos, e quando vai ver, o subsolo está todo escavado por água, né? Por infiltração da água da chuva, às vezes até com força, quando você tem uma adutora, né, da Companhia de Água Estadual, isso é comum também acontecer. Então tem que ficar de olho no subsolo. Isso poderia ter sido uma das causas, né? Agora, a outra, pelos relatos de manutenção, falhas de manutenção. Tem dois relatos diferentes. Um é de falha de manutenção, com pessoas saindo do prédio, indicando que o prédio tinha falhas estruturais grosseiras e que essa falha de manutenção assustava os moradores que saíram do edifício. Isso é um ponto. O outro aspecto que a gente tem que ressaltar é a fala aí do coronel da Defesa Civil dizendo que uma das colunas sofria manutenção. Então é óbvio que são duas situações. As três situações possíveis problema no subsolo por água, a segunda é obra, e aí reforma, que é o caso da coluna, de estar sendo feito um trabalho na coluna, e aí poderia ter um erro grosseiro de engenharia aí. E o terceiro é a falha de manutenção, quer dizer, você deixar as ferragens aparentes a ponto delas corroerem, oxidarem completamente, perderem sua força estruturante de segurar o peso ao qual é ali aplicado. Então essas três hipóteses têm que ser estudadas e a gente, engraçado, que tem relatos de todas elas. Em relação ao que você falou, Otávio, dele colapsar verticalmente, é exatamente isso. Parece um problema no subsolo também. Ô, Gustavo, você está com retorno de vídeo aí? Você consegue ver as imagens que a gente está mostrando nesse momento? Não, eu estou na rua. Ah, coitado. Mas, de qualquer maneira, eu vou mostrar para o nosso telespectador, mas o assinante sabe que você não está vendo as mesmas imagens. Chamou muita atenção justamente ali no térreo, onde há pilares de sustentação desse edifício. Mostra que houve até um trabalho de raspagem já desses pilares, porque deveria estar acontecendo alguma coisa, uma deterioração, uma infiltração. Inclusive, em volta de uma dessas pilastras tem um plástico, né? Então, com os vergalhões aparentes, né, Maria? Isso. Tem pilastras com os vergalhões aparentes, como se já tivessem raspado ali vários pilares. Isso chamou a atenção de um morador, não é? Então, num caso como esse, já era para todo mundo ter sido retirado desse prédio, não? Perfeito, Maria. Foi bom você ter descrito, porque a sua descrição fica fácil para eu poder explicar. As pessoas têm que entender que um vão de laje
tem uma regra básica de engenharia civil, é a regra dos 10% e dos 20%. Se nessa laje você não vai ter muito movimento, ou seja, você não está falando de uma quadra de esporte, você não está falando de uma danceteria, você não está falando de nada que tenha muito movimento e forças dinâmicas nessa laje, você pode trabalhar aí com 10%. Então, por exemplo, se o vão tem 2 metros, você precisa de uma coluna de 20 centímetros. Isso é básico, tá? Estou sendo didático, é óbvio que tem outros cálculos estruturais muito mais complexos que eu estou simplificando aqui. No momento que uma pessoa resolve na sua casa cavar uma coluna e não chama um engenheiro, ela está cometendo um erro absurdo. Você não pode escavar colunas, diminuir o diâmetro de uma coluna, porque ela foi calculada para suportar o peso da laje que está acima dela. Então, no momento que isso acontece, você está tirando a força dessa coluna e ela vai romper que nem um giz. Como um giz. Que você parte no meio, um giz de quadro negro de professor. Então, esse tipo de coisa tem que tomar muito cuidado. Quando você fura a laje, inclusive já foram feitos testes em laboratório, a gente pegou em laboratório da universidade, colocou uma série de blocos de concreto. E um deles a gente colocou parafusos. Ele perde muito a sua capacidade, a sua força. Quando você faz um furo simples de parafuso, ele diminui a capacidade de absorver peso que nem o outro que está intacto. Então as pessoas têm que entender isso. Coluna não é para ficar furando, não é para ficar diminuindo, não é para ficar raspando. Então, nesse caso, ainda mais que as ferragens aparentes, indicam uma falha completa de manutenção. E se houve aí um engenheiro participando dessa, é um erro de engenharia grave. Gustavo, Marcelo Lins aqui. Queria aproveitar você falando com a gente aqui. No caso de estar havendo uma obra ali de reforço, de análise do estado dessas pilastras no prédio, qual é o procedimento adotado? Deve-se esvaziar imediatamente o prédio? O risco não é iminente? Deve-se avisar às autoridades, a Defesa Civil, por exemplo, que essa obra está ocorrendo? Qual é o procedimento mais adequado? Marcelo, é aquela história, o cálculo estrutural, que é a regra dos 10% ou dos 20%, então, por exemplo, uma laje dinâmica, 20%. Então, para cada 10 metros, você precisa de ali 2 metros de coluna, ou de diâmetro de coluna. Ou se não tem nenhum movimento dinâmico, não vão correr, não vai passar automóvel nem nada, você bota ali 10%. Então, 1 metro. O engenheiro sabe disso, ele sabe dessas coisas, sabe fazer esse cálculo. Então, quando ele vai fazer uma manutenção e há um engenheiro, ele isola a área, tira todo o peso da laje superior, e não necessariamente ele precisa evacuar o edifício. Ele pode, por exemplo, colocar colunas de aço de sustentação provisórias, trocando na laje em cima, sustentando o peso, caso aquela coluna que ele esteja trabalhando venha a ter problemas. Então, por exemplo, ele pode colocar algo provisório, temporário ali, enquanto ele está trabalhando aquela coluna. E, obviamente, ele não vai trabalhar em todas as colunas ao mesmo tempo. Ele faz uma coluna, depois passa para outra, e assim sucessivamente. Então, o engenheiro teria que fazer esses cálculos, saber o que tem em cima de onde ele está trabalhando, se ele precisa evacuar, se não precisa. Obviamente, se for uma carga dinâmica, complica muito. Então, você está falando que, por exemplo, segundo piso é garagem, e ali ficam movimentando automóveis, não é fácil fazer isso. Você fecha a garagem. Eu já vi edifícios aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que foram fazer obras nas garagens e eles fecharam a garagem completamente. Os moradores tiveram que colocar seus carros em outro estacionamento enquanto havia reforma ali. Exatamente porque ali é uma carga dinâmica. Você fica movimentando a laje. Então você não pode trabalhar com esse risco. E aí o engenheiro bloqueou a garagem, fechou a garagem enquanto ele fazia a reforma. Eu agradeço muito ao Gustavo Cunha Mello pelas informações. Muito obrigada. Olha, agora